Então, oitavo ano, essas são as atividades que vocês terão que realizar. Eu vou estar enviando a página lá na plataforma. Então, é sobre vozes verbais, tá? Então, o que nós temos aqui na página 79 sobre vozes verbais? Então, são três as vozes do verbo. Elas podem ser ativa, passiva e reflexiva. A flexão de voz acontece porque o verbo transitivo direto e o transitivo direto e indireto permitem que o sujeito apareça como agente, paciente ou agente e paciente da ação, tá? Então, nós temos ali voz ativa, sujeito, agente. O sujeito é agente da ação verbal, portanto, é ele que pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o leitor escreveu a carta. Quem que escreveu a carta? O sujeito agente, o leitor, tá? O objeto direto entra como a carta e o escreveu entra como forma verbal na voz ativa, porque o que o leitor fez com a carta? Ele escreveu, tá? Voz passiva, sujeito paciente. Então, o sujeito é paciente da ação verbal. É ele que sofre a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser analítica e sintética. Então, voz passiva analítica, ela é formada por uma locução verbal, tá? E nós temos exemplo ali. A carta foi escrita pelo leitor. Quem é o sujeito paciente dessa frase? A carta. O que aconteceu com a carta? Ela foi escrita, então ela foi escrita e entra como forma verbal na voz passiva. Quem que escreveu a carta? Ela foi escrita por quem? Pelo leitor, então pelo leitor entra como agente da passiva, tá? Agora ali nós temos outro exemplo, onde está dizendo assim, voz passiva sintética, ela é formada por um verbo transitivo direto, como a gente pode abreviar por VTD, ou direto e indireto, VTDI, na terceira pessoa do singular ou plural, e o pronome apassivador é o se. Então, nós temos a frase ali, ó, vendem-se apartamentos. Vendem entra como VTD, verbo transitivo direto, apartamentos entra como objeto direto e o se, ele entra ali como pronome apassivador. Então, vendem-se apartamentos, tá? Observação ali, ó, para saber se realmente a frase está na voz passiva, é preciso que seja possível mudá-la para a voz passiva analítica. Observe esse exemplo que nós temos a seguir. Vendem-se apartamentos. Aí, outro exemplo que nós temos ali é apartamentos são vendidos, tá? Então, essa é a diferença ali entre uma e outra, da voz ali passiva sintética, tá? E agora, na voz reflexiva, nós temos sujeito agente e paciente, onde está dizendo assim, o sujeito agente e paciente pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Isto é, ele recebe uma ação praticada por ele próprio. Por exemplo, o leitor julgou-se um gênio. Então, nós temos assim, quem que se julgou um gênio? O leitor. Então, essa frase aqui, o leitor entra como sujeito agente e paciente. Julgou-se entra ali como verbo na voz reflexiva. E o que o leitor julgou-se? Um gênio. Então, um gênio é objeto direto, tá? Outro exemplo que eu trouxe para vocês, aqui, ó, o que são as vozes verbais? Nós temos ativa, passiva, reflexiva e recíproca, nesse caso aqui desse exemplo, tá? A ativa é aquela que possui um sujeito praticando uma ação. Por exemplo, os alunos farão a prova, tá? Passiva é aquele que possui um sujeito recebendo uma ação, tá? Por exemplo, a prova será feita pelos alunos. Percebem a diferença? Reflexiva é aquela que possui um sujeito agente e ao mesmo tempo paciente. Por exemplo, a criança feriu-se com a faca. Aí nós temos a recíproca aqui. É aquela que possui a ideia de dois ou mais elementos no sujeito, em que esses elementos praticam e recebem a ação mutuamente. Então, nós temos como exemplo aqui, ó, os amigos se abraçaram, tá? E aí eu trouxe outro exemplo aqui de vozes verbais, mais uma vez, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, o sujeito é agente da ação, é a atividade ou do estado, essa é a voz ativa. Voz passiva, o sujeito é paciente da ação verbal. E voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. E aí, ao lado de voz ativa, nós temos ali escrito, ó, a vida ensina muitas lições.
eu estou feliz. Corri durante o verão. E ali no voz passiva, lembrando que nós temos voz passiva analítica, voz passiva pronominal ou sintética. E abaixo nós temos mais uma questãozinha ali que tá dizendo de exemplo, né? Então, ele cortou-se com a faca. Ela arrumava-se para o namorado. Tá, gente? Então, essas são as atividades que vocês terão que fazer. Vejam lá na plataforma quais são as páginas, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.